Minas Gerais teve este ano o maior mutirão carcerário já realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A constatação é do CNJ. O mutirão começou em 16 de agosto. Foram analisados 28.830 processos no estado. Para falar sobre o tema, nós convidamos o desembargador Herbert Carneiro, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e o superintendente de atendimento ao preso da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas, Guilherme Augusto de Faria Soares. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O maior mutirão carcerário do país terminou na quinta-feira, 4 de novembro, em Belo Horizonte. Foram libertados 3.170 presos. Este número equivale a mais de 10% de todas as libertações autorizadas pelos mutirões até agora, ou seja, cerca de 27 mil solturas no país. Os mutirões carcerários foram criados pelo CNJ em agosto de 2008. Desembargador Herbert, como o senhor analisa os resultados do mutirão carcerário em Minas? Bem, Carlos, se você me permite primeiro uma pequena correção. O mutirão implementado aqui pelo CNJ, com o apoio do Tribunal de Justiça e da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, aqui no nosso estado, é registrado como o maior mutirão no presente momento, porque nós temos a segunda população prisional do país, depois de São Paulo. São Paulo vai experimentar brevemente um mutirão carcerário também. E aí, naturalmente, será o maior mutirão do país em razão de 170 mil presos que hoje estão em São Paulo, contra aproximadamente 50 que nós temos no estado de Minas Gerais. Bem, o mutirão realmente ele foi satisfatório, aconteceu realmente o exame de aproximadamente 29 mil processos. O que foi constatado, resumidamente, é de que nós temos uma regularidade processual que surpreendeu até o próprio CNJ. Realmente, a expedição de alvará de soltura, para que você tenha uma ideia, foram aproximadamente 3.700 alvará de soltura, o que não quer dizer que 3.700 presos foram liberados, porque alguns alvarás expedidos, os presos já se encontravam, inclusive, em liberdade. O que representou de maior significação no mutirão foram os exames de processos que importaram em benefícios, como, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional. Neste particular, foi feito realmente uma grande movimentação no estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, aproximadamente 22 mil processos de Belo Horizonte, da região metropolitana de uma maneira geral. Eu posso te dizer que, por exemplo, 7 mil processos que foram trazidos ao polo de Belo Horizonte, da coordenação do polo de Belo Horizonte, estavam com a sua tramitação regular. Foram devolvidos à comarca porque não tinham nada para ser examinados nos processos, não tinha nenhum benefício a ser concedido no processo. O certo é que o mutirão é sempre um esforço feito conjuntamente pelo CNJ e o Tribunal de Justiça e possibilita, não só do ponto de vista processual, você apontar situações que precisam ser reexaminadas e corrigidas, como também do ponto de vista prisional. E nesse particular, o mutirão foi altamente positivo. Do ponto de vista prisional, superintendente Guilherme Augusto, o CNJ constatou uma demora em libertar presos com alvará de soltura. Por quê? Na verdade, existe uma informação que deve ser vinda do juiz para o sistema e passa pela Polícia Civil para uma consulta ao Cetarim, que é uma consulta na base de sistema de informações daquele preso. E ela não é feita somente para aquele caso, é feito nacionalmente. Então, isso, às vezes, ocorre em certo retardamento, mas nada que a gente não possa intervir junto ao Cetarim e que isso dê uma certa celeridade a esse fluxo. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Cláudio Costa, declarou sobre o mutirão carcerário, abre aspas, rever penas é importante, corrigir injustiças é essencial. Colocar esses homens e mulheres injustiçados nas ruas talvez seja a parte mais fácil desse projeto. Contudo, temos também que pensar na reintegração dos ex-detentos na sociedade e no mercado de trabalho. Fecha aspas. Desembargador, reintegrar é preciso, mas não é fácil. Quais os obstáculos deste caminho?
Eu posso dizer que, nesse particular, Minas tem feito a diferença. Ainda ontem, eu tive a oportunidade de participar de uma solenidade, naturalmente coordenada pelo CNJ, mas com a efetiva participação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Corregedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, tratando do programa Começar de Novo, a expansão desse programa aqui. O que é isso? É exatamente um esforço do poder público, e aí no caso desses atores do judiciário mineiro, junto às empresas. Foi na sede do CICEPOT, onde estiveram reunidos vários empresários. Isso já é uma prática aqui em Minas Gerais. O Instituto Minas pela Paz tem sido um parceiro permanente, oferecendo o quê? Aquilo que é de mais fundamental. Depois que o cidadão passa pelo sistema punitivo, e nós sabemos que o sistema punitivo não é uma peculiaridade de Minas, ele não é bom, ele não recupera as pessoas, é preciso que se dê a elas uma oportunidade efetiva de recuperação. Isso se faz com a qualificação de mão de obra dessas pessoas, oferecendo oportunidade de trabalho para que essas pessoas possam efetivamente se reintegrar na sociedade. Superintendente, como consequência direta do mutirão, os presos estão sendo liberados. Há alguma relação entre essas solturas e os índices de violência? Na verdade, Carlos, só que eu gostaria de fazer um adendo aqui na fala do eminente desembargador Herbert. Nós hoje somos o estado que tem o maior número de presos proporcionalmente trabalhando em parcerias privadas e públicas. São 8.972 presos trabalhando, ou seja, remuneradamente, num processo de reintegração. E hoje nós temos um convênio com a Secretaria Estadual de Educação com 44 escolas dentro dos presídios nossos. Ou seja, é a Secretaria Estadual de Educação que coloca aí na base de 5.500 presos estudando regularmente em escolas no EJA. A respeito da sua pergunta, nós estamos fazendo um estudo a respeito da informação em rede. Ou seja, aquele sujeito que foi preso, quem é que é o vínculo dele na rua? Aquele sujeito que foi solto, qual que é o vínculo dele em sistema de rede? Ou seja, numa organização, no tráfico de drogas, para que a gente possa informar as bases de quem são aquelas pessoas que estão indo para a rua. Então, essa que é uma forma de ser feito uma análise, mas isso custa um tempo, na verdade. O juiz auxiliar da presidência do CNJ, Luciano Lozecan, fez o seguinte comentário: o sistema judiciário não tem funcionado bem. Temos que alterar essa situação. Um dos caminhos é fortalecer a atuação das corregedorias de justiça junto aos magistrados. Não só corrigindo distorções, mas dando-lhe suporte para o cumprimento da legislação criminal. O juiz Luciano Lozecan é coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ. Desembargador Herbert, é este mesmo caminho defendido pelo juiz Lozecan, ou seja, o fortalecimento das corregedorias? Com certeza, inclusive é um discurso que está na pauta do CNJ, manifestado publicamente pelo ministro César Peluso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal e o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ele disse que, naturalmente, há que se fortalecer principalmente as corregedorias, porque é elas que têm o contato direto com os juízes. E elas precisam de cumprir, sim, efetivamente o seu papel de orientação e de suporte ao juiz, principalmente na área criminal, em vários os setores, como, por exemplo, nós temos uma questão gravíssima aí de alguns juízes ameaçados de morte, sendo em razão de processos que resolveram, desmantelamento de organizações criminosas. Esses juízes, naturalmente, precisam ter um suporte da Corregedoria, do Tribunal de Justiça, para que eles possam desenvolver as suas atividades. É uma das áreas que foi apontado pelo CNJ como necessidade da Corregedoria ter um papel mais intensivo nesse particular. Então, o caminho certo é esse mesmo. A gente tem que começar na Justiça Estadual, principalmente, fortalecendo as corregedorias para que elas possam cumprir o seu papel de orientação e de suporte à atividade jurisdicional de cada juiz do nosso Estado. Nós vamos agora para um rápido intervalo, em seguida a gente volta com Via Justiça.